a carta que Paulo escreve aos Gálatas, né? E eu vou direto para o capítulo 6 aqui, porque eu sei que do 1 ao 5 os irmãos lembram de tudo. Bem capaz, né? A gente ficou 3 domingos sem expor, e até eu mesmo, quando fui fazer a exegese do sermão aqui, me vi estreito, porque depois de tudo isso a gente acabou, os textos acabaram fugindo da mente. Então eu vou convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Aí. Bom, antes de a gente iniciar então a leitura em si do texto, a gente precisa ver o que aconteceu do capítulo 1 até aqui. E os irmãos vão recapitulando na mente tudo que foi falado aqui no púlpito, referente aos outros capítulos anteriores, né? E a gente traz, pelo menos aqui, alguns pontos principais do que foi colocado aqui na igreja. Bom, o que acontece? A carta aos Gálatas, irmãos, provavelmente foi a primeira ou uma das primeiras cartas de Paulo, tá? Visto também que Gálatas não é uma região, não é uma cidade específica, né? Mas é uma região, a região da Galácia. E Paulo, na segunda viagem missionária dele, vai implantar a igreja lá. E assuntos que ele trata aqui na carta aos Gálatas são assuntos que já tinham sido tratados lá no concílio de Atos, capítulo de número 15. Aí, para os irmãos lembrarem, por exemplo, o grande problema que Paulo trata na maioria de suas cartas, tá? Então, por exemplo, Romanos ele trata esse problema, 1 e 2 Coríntios ele traz esse problema, e na carta aos Gálatas é como se fosse o ápice disso, que é o problema dos judaizantes, não é mesmo? A galerinha que estava querendo sair da justificação pela fé para voltar a fazer alguma coisa para se salvar. Não, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso fazer um ritual, eu preciso ver aqui que eu posso comer só uma coisa ou outra, eu preciso guardar dias, meses e datas específicas, eu preciso me circuncidar. Essa galerinha aí, os judaizantes, são os mesmos que perseguiram Paulo lá a partir de Atos 9, até mais ou menos Atos 9, depois que a perseguição passa a se dar por conta de Roma. Esses camaradas introduziam na igreja essa falsa doutrina, né, que hoje nós chamamos de salvação por obras. E essa carta que Paulo vai redigir aos Gálatas aqui é uma das cartas que mais trata diretamente a respeito desse assunto, apesar de a gente ter esse assunto presente em Romanos, em Coríntios e tudo mais, né? Só que além de trazer os irmãos para uma verdadeira doutrina, Paulo abre a carta defendendo o seu próprio apostolado. Porque da mesma forma quando aconteceu em Coríntios, os irmãos bem lembram lá, que tinha aquela galerinha que se juntava em grupinho e falava assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, né? Aqui também existia uma galerinha, e aquele que era de Pedro negava a autoridade apostólica de Paulo. Mas aqui também tinha uma galera influenciada aí, também juntamente com os seus influenciadores, que negavam o apostolado de Paulo, visto que Paulo não foi determinado apóstolo em Jerusalém, né? Ele veio a ter o ofício de apostolado pelo próprio Cristo, lá no caminho de Damasco. Então, Paulo inicia essa carta lá no capítulo 1, e aí os irmãos não precisam acompanhar comigo, é só para a gente conseguir recapitular, e ele vai dizer assim, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ainda no verso 11 ele diz assim, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo abre a carta aos Gálatas defendendo o seu próprio ministério, né? Ainda lá na carta aos Coríntios, ele abre, além de defender o seu ministério, ele abre o seu coração aos irmãos, fazendo da carta aos Coríntios a carta mais pessoal dele. Mas aqui ele inicia defendendo então o seu ministério, esses irmãos que estavam acusando ele de não ser apóstolo de fato, até porque uma das grandes acusações era que os apóstolos não poderiam sofrer, né? Visto que eram homens de Deus, eles não poderiam sofrer, eles deveriam na verdade ter status, né? Mas Paulo vai repreender isso lá no capítulo 6, que a gente vai ver depois. E além de defender o seu próprio ministério, no próprio capítulo 1, Paulo já vai introduzir essa argumentação repreendendo esse falso evangelho. Então, por exemplo,
lá no verso de número 6, ele vai dizer assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há algum de vós que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele fala, um dos acrópolis da doutrina cristã aqui, assim, uma das mensagens que marca muitas das pessoas que estudam a doutrina da graça, que é onde Paulo diz no verso 8 assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que eu vos tenho pregado, seja esse maldito. E essa é a forma como Paulo vai tratar os falsos profetas e os falsos doutores, né? Se vocês forem para os evangelhos, irmãos, vocês vão ver um tratamento muito discrepante de Jesus em relação às pessoas que ele encontra. Você vê um Jesus se encontrando com pecadores, com prostitutas, com leprosos, e outro Jesus se encontrando com os fariseus. O tratamento de Jesus é completamente diferente daqueles que carecem da graça e entendem sua miséria, e daqueles que estão escondidos atrás de uma religiosidade. Nessa mesma pegada, Paulo vai dizer assim, ó, malditos sejam esses tais que pervertem o evangelho, né? E aí depois no verso 1 ele vai discorrer que querem trazer glória para si e tudo mais. No capítulo de número 3, no capítulo de número 1, Paulo vai defender o seu ministério e introduzir essa repreensão, e no capítulo de número 13 e 4, Paulo vai dar meio que teologia pura para a igreja, para explicar para os irmãos qual que é o propósito verdadeiro da lei, uma vez que ele está martelando na cabeça dos irmãos que a lei não salva ninguém, que a salvação agora vem por intermédio da fé, ele vai dizer o seguinte, e eu também quero explicar para vocês agora qual que é o propósito verdadeiro da lei. Lá no capítulo de número 13, ele vai comparar e usar pelo menos como exemplo a fé de Abraão, que antecedeu a vinda da lei por Moisés e lhe foi imputada por justiça. Lá no capítulo de número 13, verso 6, ele diz assim, ó, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então ele dá esse exemplo de Abraão. Ainda no capítulo de número 4, ele vai usar o exemplo dos dois concertos. No concerto que ele faz no Monte Sinai, e ele vai exemplificar aqui com a mulher, com Sara e Agar, para dizer qual que é o concerto da lei e agora o concerto da fé. E ainda no capítulo de número 4, Paulo vai usar também, e aí a gente vai relembrando, o exemplo dos tutores romanos. Então tudo isso ele está falando para explicar para os irmãos o verdadeiro propósito da lei. Porque lá na tutela romana, acontecia que as crianças que eram romanas de fato, nascidas em Roma, ou pelo menos conseguiam cidadania romana de alguma forma, elas, uma vez que ficassem órfãos, o governo provia para elas um tutor, né? Um cuidador, um tutor. Aí o texto vai falar aqui sobre tutores e curadores, né? Que seria a palavra ideal. E quando essa criança ficava sob a tutela dele, ele guiava essa criança nos bons costumes e nas leis romanas, até que os estudos se divergem, mas uma média de 25 anos, então ela estava apta a receber os seus direitos de fato. E é exatamente isso que Paulo vai usar, exemplificando a lei, que a lei vai nos guiar a Cristo, da mesma forma como os tutores humanos guiavam as crianças até a sua idade plena para receber os seus direitos. Então ele usa o concerto entre Sara e Agar, ele usa a própria tutela e a própria curadoria romana para exemplificar isso, e usa também a fé de Abraão que antecedeu a lei. E assim ele vai encher os irmãos de doutrina pura no capítulo 13 e no capítulo 4, até chegar no capítulo de número 5. E no capítulo de número 5, irmãos, Paulo vai tratar da liberdade em Cristo, tá? Porque é o seguinte, uma vez que Paulo está dizendo que a régua que mede a espiritualidade do cristão não se dá pelo estereótipo da religiosidade, vamos dar um exemplo. O camarada que era considerado espiritual era o camarada que ficava 1 hora em pé orando nas esquinas. O camarada que era considerado espiritual era o camarada circuncidado. O camarada que era considerado espiritual, pelo menos um bom cristão, ou talvez não julgasse ele como um salvo, né? Era o camarada que tinha a lei atada no braço.
Era o camarada que tinha uma dieta religiosa. Era o camarada que guardava os sábados, as datas. E essas eram as regras que guiavam o relacionamento entre os crentes. Agora Paulo vai dizer assim, irmãos, vocês são livres da lei em Cristo. Livres. Livres de toda essa mordaça. O próprio Pedro, quando se levanta para falar lá no concílio, primeiro concílio apostólico em Atos 15, ele vai dizer assim, por que vocês querem colocar sobre... Aí ele vai usar uma palavra que significa canga, né, que a gente já expôs aqui, sobre a cerviz dos vossos irmãos, um peso que nem os nossos pais puderam suportar. Ele está falando para os judaizantes assim, irmãos, vocês querem colocar sobre os nossos irmãos na fé um peso que nem os nossos pais da fé puderam suportar. Há 2 domingos atrás eu expus aqui a falha tentativa do período veterotestamentário do homem tentar se salvar. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Então por que os irmãos querem trazer de volta esse jogo para si? É o que Pedro vai falar lá no capítulo de número 15, é o que Paulo vai ratificar agora no capítulo de número 5. Ele vai dizer assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais a novo jugo, o jugo da escravidão. Né? E é exatamente aquilo que o Johnny falou aqui, sobre o escravo da orelha furada. Né? Isso não significa, irmãos, que nós se tornamos levianos para fazer o que a gente quer da vida. Significa que da mesma forma como um escravo, que terminava o seu tempo de serviço para o seu senhor, por opção, por escolha própria, resolvia ficar na casa do seu senhor porque ele se sentia amado. E a partir de agora ele começava a servi-lo não por obrigação, mas por volação, por vontade própria, porque ele quer, porque ele ama. Né? Então nós saímos dessa escravidão da lei, dessa escravidão da religiosidade, para nos tornarmos escravos de Cristo, apenas de Cristo. E Paulo vai guiar, no capítulo de número 5, essa liberdade em Cristo e vai ratificar na mente dos irmãos lá no verso 3, trazendo o quão sério é nós confiarmos nas nossas próprias obras para a salvação. Veja bem no verso número 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. São poucas as vezes que você vai encontrar no texto bíblico esses termos aqui, desligar e cair. 1 Pedro 2, Hebreus 6, aqui em Gálatas 5, e todas as vezes que a Bíblia trata desse assunto, da capacidade de um homem de estar se desligando de Cristo, é porque ele confiou de alguma forma na sua própria força para se salvar. Sempre é isso, sempre. Todos os textos do Novo Testamento que falam sobre essa situação aqui, está ligado ao homem confiando em si mesmo, ou confiando nas coisas, para tomar a sua salvação, para galgar a sua salvação. E é dentro dessa seriedade que Paulo vai tratar disso, desligados estão de Cristo. E no final do 5 ele vai tratar exatamente sobre isso, dizendo que nós somos chamados para amar os irmãos, e agora o que vai guiar as nossas relações não são esse pacote de regras, mas é o amor que nós temos um pelos outros. É o amor que nós temos um pelos outros. E ele vai dizer lá no 13, porque vós, irmão, fosse chamados à liberdade, não porém useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. E agora que Paulo expõe tudo isso à igreja, dá o capítulo 1 e o capítulo 2, para defender o seu ministério e introduzir essa repreensão. O capítulo 13 e o capítulo 4, dando o verdadeiro papel da lei, comparando com os concertos de Sariagar, comparando com a tutela romana, comparando lá com a fé de Abraão. Agora no capítulo 5 ele vai dizer o seguinte, deixa eu dizer para vocês o que vai guiar o relacionamento de vocês dentro da igreja. Já que vocês ficavam se baseando em estereótipos, né? O irmão se veste de tal maneira, aquele irmão ali não sei o quê, aquele irmão vai no culto todo domingo, não sei o quê. Deixa eu dizer para vocês o que guia o relacionamento de vocês. E no final do capítulo 5, ele vai dizer assim, ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza lasciva, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. E é exatamente aqui que Paulo se propõe a identificar os crentes. Vocês não serão mais identificados agora, irmãos, se você vem no culto todo domingo, se você faz suas práticas religiosas, né? Você será julgado por isso aqui, ó. Fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito se dá de forma natural e não por obrigação. Né? Várias vezes eu falei aqui, ninguém precisa açoitar uma laranjeira para que ela dê laranja. É natural. E é assim que o Espírito de Deus produz em nós esse fruto de um novo nascimento. E é nesse contexto aqui que Paulo vai entrar no capítulo de número 6. É exatamente nesse contexto. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo agora a leitura a partir do verso 26 do capítulo de número 5 de Gálatas. Então, voltem um verso para trás, Gálatas de capítulo número 5, verso de número 26. Ele vai dizer o seguinte, porque a perícope aqui, irmãos, ela não está muito bem colocada, né? Essas perícopes que vocês têm nas escrituras, quando você tem uma letra em negrito ali no começo do texto, né? Isso foi feito depois, né? Assim como os capítulos e os versículos, isso foi feito depois, lá no segundo século, no terceiro século, se não me engano. E todos estão muito bem colocados, só que em alguns momentos a divisão não fica muito boa. Por isso que é interessante a gente começar do verso 26 aqui. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas com aquele que instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que o homem semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não desfaleceremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Vede com que grandes letras os escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, estes vos constranges a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aquele que se deixa circuncidar guardam a lei. Antes, querem vos circuncidar para gloriarem-se na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E qual que é o propósito de Paulo agora ao finalizar essa carta no capítulo de número 6? É fazer com que os irmãos entendam a forma como eles devem ter uma vida relacional saudável na igreja. De forma que os irmãos não se julguem mais uns aos outros, não se sobressaiam uns sobre os outros, mas se ajudem e vivam em fraternidade, e vivam em comunidade. Por isso que Paulo vai abrir lá no verso 26, dizendo assim, não nos deixemos possuir de vanglória,
provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E ele vai dar um exemplo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo acabou de colocar no capítulo de número 5 que existem as obras da carne e o fruto do Espírito. E que esses são os parâmetros que guiam a vida e a qualidade da fé de um cristão. Não é só a prática religiosa, né? Ele até mesmo falou, contra essas coisas não há lei. Só que o que acontece se um irmão cair numa obra da carne? É exatamente o que Paulo vai tratar aqui. Paulo vai dizer assim, se alguém for surpreendido de alguma falta, esse termo surpreendido, no grego significa de fato repentino, né? Algo não planejado, algo não maquinado, um deslize, significa pisar fora do caminho. Se alguém entre vós foi surpreendido, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. E o que Paulo está falando aqui no verso 1, irmãos, é exatamente isso. Para os irmãos que caírem em alguma obra da carne, o papel da igreja é responder com fruto do Espírito. Porque a palavra brandura ali, que é a palavra praotes no grego, significa mansidão. A mesma palavra que Paulo vai usar no verso 22 do capítulo número 5, para tratar de um dos frutos do Espírito. Significa mansidão. De forma com que a igreja, que vá produzir disciplina ou correção para alguém que falha, não o fizer no Espírito de Deus, pode causar mais doença do que cura sobre aquela vida. Então Paulo vai iniciar dizendo, irmãos, eis aqui para vocês as obras da carne e o fruto do Espírito, mas se alguém for pego em alguma falta, vocês não podem voltar para aquela antiga vida lá, onde vocês eram os santarrões, onde vocês eram os religiosos que viviam atrás de uma capa e julgavam os menores. Agora vocês respondem com o fruto do Espírito, que contra esse não há lei nenhuma. E aí Paulo vai dizer assim, porque ele vai dizer assim, corrige-o com brandura. A palavra corrige aqui, que é a palavra catártizo no grego, é a mesma palavra que o evangelista Marcos vai usar lá no capítulo 19 para dizer, quando ele fala a respeito dos discípulos remendando as redes. A palavra remendar lá é a mesma palavra aqui de corrigir. Remendar é a cura que se dá na vida de um irmão quando ele é tratado pela igreja. E a igreja nesse momento não vai agir como um adoecedor daquela vida, mas sim como alguém que traz cura e restauração, respondendo toda ofensa com o fruto do Espírito. E aí a gente tem, né, se a gente for passando pelo exegese do texto e já aplicando, a gente tem muito isso na vida prática também. Porque se Paulo nos orienta a responder com mansidão às ofensas dos nossos irmãos, significa que não é a nossa justiça que pode ser usada. Aí a gente vê por aí dizendo assim, não, camarada lá falou tal coisa, mas ele que invente de falar para mim, né? Comigo, curtas palavras, que eu já me... mas tu já é o quê, irmão? Tu já, nossa, olha como tu é o bonzão. Aí tu vai confiar na força do teu próprio braço, em vez de confiar nas Escrituras. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Igreja, não usem o seu próprio julgamento para aqueles que falham. Use o fruto do Espírito, que foi algo que Deus vos abençoou com isso. E contra isso não há lei. E além de falar isso, ele vai dizer o seguinte, guarda-te, no finalzinho do verso 1, guarda-te para que não sejas também tentado. Então, quando um irmão falha no meio da igreja, é indispensável para a igreja olhar para o irmão com misericórdia e olhar para dentro de si com autoanálise. E cuide para que não sejas também tentado, porque Paulo está deixando claro aqui que não existe super-homem, irmão. Não existe esses grandes homens espirituais, né? Uma vez o Paul Washer foi palestrar e é um pregador que eu gosto muito, os irmãos podem notar, eu cito ele direto aqui. E os irmãos ficaram meio brabos na palestra, porque ele falou assim, não existe essa história de grandes homens de Deus. Não existe isso. Existe apenas pequenos, fracos e frágeis homens com um grande e poderoso Deus.
Não existem grandes homens de Deus. Todos os homens estão nivelados diante de Deus pelo fato de Deus ser muito santo. Ah, mas o camarada ora meia hora mais que eu. Ele não vai ser um santo por causa disso. Porque Paulo, é isso exatamente que ele vai falar aqui, ó. Guarde-te para que sejam também tentados, irmãos. Se você fica lá 1 hora nas esquinas, como os fariseus faziam, com as mãos para trás, orando em voz alta para que todos os vissem, isso não vai fazer com que você se torne impassível de cair nos erros dos seus irmãos. E agora Paulo, ainda dentro dessa retórica, ele vai entrar no verso 2 dizendo o seguinte: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu vou ler até o 5 por questão de contexto. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí a gente lê o texto assim, meio por cima, e parece ficar um pouquinho complicado de entender, né? Mas é um texto muito profundo, irmãos. A palavra carga, aqui no verso de número 2, tá? A palavra carga aqui, ela significa sobrepeso, tá? E o que Paulo está dizendo aqui é que todo cristão e todo irmão deve estar apto e sensível a perceber o sobrepeso dos outros. Porque esse é o papel da igreja, esse é um dos papéis fundamentais da igreja, em enxergar a dificuldade dos outros irmãos e o abraçá-lo e ajudá-lo a carregar aquilo. E veja bem o que Paulo está dizendo o seguinte aqui. Irmãos, não adianta, preste bem atenção, não adianta alguém estar numa dificuldade, passando um problema, e você repreendê-lo com mansidão, que nem o verso de número 1 nos orienta, mas não ajudá-lo a levar a carga. Porque daí você se torna um hipócrita. Porque amor que se resume a palavras é hipocrisia. Paulo está dizendo assim, ó, vocês precisam repreender os irmãos com mansidão e ajudá-lo a levar a carga. Porque esse é o papel da igreja. Vide, pois, o exemplo de Cristo. Quando Pedro está andando sobre as águas e as ondas começam a se agigantar por volta dele, ele começa a afundar, Jesus repreende ele pela falta de fé. Mas logo depois de repreender o Pedro, Jesus pega ele pela mão e levanta. Porque não adianta ficar uma repreensão apenas de palavras, né? Chegar nas costas do camarada, bater assim, não, vai dar tudo certo e tal, mas você não está fazendo nada para ajudar com que dê tudo certo. O teu papel de igreja se resume a falácias. E é isso que Paulo vai tratar aqui. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha onde está a completude da lei de Cristo aqui. Que ela não se resume a falácias, mas sim a atitudes que englobam então o amor de Cristo na igreja, sendo representado na vida de cada irmão. E aí Paulo vai dizer o seguinte: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Né? E como o próprio exemplo de Cristo lá em Mateus 14, onde ele levanta Pedro das águas, assim também a igreja precisa olhar para os irmãos com um olhar de equidade e ver no outro o seu desespero. E por que no meio desse contexto Paulo vai dizer assim, ó, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana? Exatamente porque a coisa que mais impede a igreja de ser igreja hoje é o egoísmo. É o egocentrismo, né? Egocentrismo, o ego no centro. E isso se dá para vários lados, irmãos. Porque na comunidade cristã não pode haver esses tipos de irmãos que olham com um olhar de diferença, de indiferença. Tem aqueles camaradas que vão olhar com um olhar de cima para os irmãos, com um olhar de desprezo. Eles descartam a vida dos irmãos que são novos na fé, são mais fracos na fé, ou que por algum motivo cometeram algum pecado aqui, nas obras da carne. Ou que deslizaram, ou que pisaram fora do caminho, conforme o verso 1. Esses camaradas, os irmãos olham com desprezo, porque eles são egoístas. O cerne desse desprezo está no egoísmo. Também tem aquele camarada que, em vez de olhar de cima para baixo, olha de baixo para cima e olha com inveja.
e almeja a vida dos outros irmãos. Esses dois camaradas aqui enganam-se a si mesmos. O fruto e o cerne dessa irresponsabilidade está no seu próprio egoísmo, porque o camarada que olha de baixo para cima, ele quer ser notado. E o camarada que olha de cima para baixo também quer ser notado. Ou ele se acha notável. Então Paulo vai dizer, porque se alguém de vocês julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. A si mesmo se engana. Porque o papel da igreja em comunidade é exatamente esse, abraçar uns aos outros com amor fraternal, corrigindo em mansidão e os ajudando a levar a carga, o sobrepeso. Mas vamos lá. O texto segue dizendo assim, no verso de número 4, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí você fala, mas levai as cargas no verso 2 um dos outros, e cada um levará o seu próprio fardo no verso 5. Exatamente. Porque a palavra carga, ou a palavra fardo no verso 5, significa mochila de soldado. E o que Paulo está querendo dizer aqui é que existe uma carga que só você pode carregar, que ninguém vai carregar por você. Esse fardo aqui, que é uma mochila, que dá a entender que é um fardo que é leve, né? O próprio Jesus falou assim, o próprio Cristo falou que o fardo dele é leve, mas ele nunca disse que não teria fardo. Porque existe uma responsabilidade que todo cristão deve ter sobre si mesmo. No dia do juízo, eu não poderei apresentar o vosso fardo diante de Deus. Cada um carregará o seu próprio fardo. Eu posso pegar vamos dar um exemplo, eu posso pegar o meu filho e o meu compadre leva ele para a escola, leva ele para praticar esportes e tudo mais, mas ele não pode ser o pai da criança. Nesse mesmo sentido, é o que o Paulo está dizendo aqui, existe uma responsabilidade individual de cada um. Então não saiam de um extremo e vão para o outro pensando que a sua fé pode estar na mão de um irmão. Ele vai te ajudar, vai te levantar, te repreendendo em mansidão, mas existe uma responsabilidade que está somente dentro de você. E esse é o fardo, palavra usada no final do capítulo, do verso de número 5. E no 4, Paulo vai falar assim, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Então, só nós temos dois exemplos aqui, irmãos, de irmãos que ficam olhando para os outros para fazer comparativos, né? Eu olho para o camarada com desprezo, eu olho para o camarada com inveja. Paulo está falando que a única pessoa para quem você pode olhar no intento de gloriar-se é para você mesmo. É para o seu eu de ontem. É para o seu espelho. Visando perceber em si mesmo se hoje você se encontra um cristão melhor do que você era. Nunca compare a sua cristandade com a cristandade dos vossos irmãos. Compare-se a si mesmo. E é o que Paulo vai dizer aqui, prove cada um o seu labor. E então terá motivo, né? Ou não, fica implícito no texto aqui, terá motivo para gloriar-se unicamente em si, não no outro. E a palavra gloriar-se aqui não é no sentido de buscar glória em si mesma, mas é no sentido de alegrar-se, visto que você se entende um cristão melhor hoje do que você foi ontem. Você se entende crescendo na comunidade, abraçando os irmãos, um cristão melhor hoje do que você foi ontem. E é exatamente nesse contexto que Paulo está entrando, visando prevenir os irmãos de não saberem usar essa nova régua que vai guiar eles na fé. Então Paulo falou, tem uns camaradas que têm as obras da carne, o fruto do Espírito, mas vede bem, para vocês não descartar uns e glorificar e botar num pedestal os outros. Abracei-vos em Cristo e vivei-vos em comunidade. E a partir do verso número 6, Paulo vai trazer exemplos práticos disso aqui. Então, se de alguma forma até agora a gente fala de maneira meio abstrata, Paulo vai dar exemplos práticos, literalmente muito práticos. O capítulo número 6 é um capítulo muito, muito prático, né, da vida relacional entre a igreja. Ele vai dizer assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra,
faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo inicia o verso de número 6 dando um exemplo prático de como que a igreja pode ser grata e amorosa, abençoando aqueles que o instruem, fazendo participante de todas as coisas boas. A igreja reconhece, então ele vai dar assim, eu acabei de falar para os irmãos a forma como os irmãos devem viver em gratidão, dividindo os fardos uns dos outros. Quer um exemplo prático? Abençoe as pessoas que instruem na igreja, né? Abençoe esses irmãos. Então ele vai dar um exemplo prático de como compartilhar essas cargas, né? E viver essa gratidão. Lá em Romanos capítulo 15, no verso 26, ele vai relatar mais ou menos um fato parecido. Ele diz lá, porque pareceu bem na Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Exatamente isso, é uma igreja se compadecendo da outra. É uma igreja se compadecendo da outra. Isso lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque os gentios foram participantes dos bens espirituais. Devem também ministrar-lhes os temporais. Se de Jerusalém sai essa bênção espiritual, a boa nova do Evangelho, é importante que os gentios, então, que foram abençoados, retribuam com bens materiais para esses irmãos. Lá no 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim, se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito que vos recolhamos as carnais, né? Então Paulo está tratando a respeito disso aqui no verso número 6, de os irmãos serem gratos na comunidade, de os irmãos serem gratos. E exatamente, hoje é complicado falar sobre isso, porque o mundo ciente de charlatanismo aí, usando esse mesmo texto, onde Paulo está incentivando os irmãos à caridade e à gratidão, para dizer o seguinte, e até brinquei quando eu estava vindo para cá, não, você semeia 10 no reino de Deus, e Deus vai te recompensar com 100. Você vai semear aqui na vida do pastor X valor, e daí vai render mais que a Selic. Esse texto que trata sobre fraternidade, sobre gratidão, eles deturpam esse texto para querer dizer que você pode briquear com Deus, que você pode negociar com Deus. E não é nem de longe sobre isso que o texto está falando. Paulo está falando sobre ser grato à igreja e que a prática do amor vai além de palavras. Se ele acabou de dizer lá no verso 1, dizendo assim, não adianta só repreender o irmão em amor, você precisa ajudá-lo a carregar o fardo, e vai dizer agora no verso 6, quer um exemplo prático disso? Ajuda o camarada com grana. Irmão na igreja está passando necessidade, ajuda. Não adianta você ficar só nas palavras. É exatamente isso que Paulo está tratando aqui. E dentro deste contexto, ele vai dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Fica claro agora para a igreja o que Paulo está querendo dizer aqui, e não apenas uma barganha diabólica que esses falsos profetas aí fazem com o evangelho, não é mesmo? Então a lei da semeadura, ela está aqui dentro de um contexto de igreja, de levar os irmãos a entenderem que dividir os fardos vai muito além de palavras. E não tem nada a ver com esse negócio de dar 100, de dar 10 e receber 100, como muitos falam por aí. E aí Paulo vai dizer assim, lá no verso número 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Agora, o que a gente vai ceifar aqui? Mas então, Douglas, veja bem, o texto está falando que se a gente fazer o bem, a gente vai ceifar. Então significa que tem uma lógica aí. Mas ceifa o quê? Só vamos voltar um verso antes. Aquele que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, e aquele que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Onde que o texto fala aqui de receber dinheiro? Não fala. É vida eterna. Aquele que colhe, aquele que semeia Espírito, do Espírito receberá vida eterna.
E Paulo nos orienta a não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Porque é um estilo de vida que não é muito recompensador, irmãos. Enquanto a sociedade te induz a viver uma vida individualista, a vida na fé, que compartilha com os irmãos as suas necessidades, não é nada recompensador. Ninguém te vê fazendo isso. E você também não ajuda o irmão, tira uma foto e bota no status do WhatsApp lá no Instagram. Não é assim que funciona. O que uma mão faz, a outra não fica sabendo, são as palavras de Jesus. Uma das doutrinas, aliás, do próprio Cristo é a doutrina de dar esmolas, né? É uma coisa que a igreja esqueceu. Então é exatamente isso que Paulo está falando assim, por ser algo desafiador e não recompensador nessa vida, muitas vezes, e eu não estou falando que Deus não pode, irmãos, pelo um ato de fé abençoar a sua vida. Não, nem de longe isso. Eu já conheci muitos testemunhos de pessoas que foram abençoadas extremamente de Deus. Só que isso não é doutrina. Não é doutrina. São ações esporádicas de Deus na história que Ele faz como Ele quer. Quem somos nós para limitar Deus em algo? E agora do verso 11 ao 13, Paulo vai tratar um pouquinho, depois de abranger esse assunto dessa forma, ele vai dizer, olha, vede com que grandes letras você escrevia a próprio punho. E aí alguns dos estudiosos vão dizer que nesse momento aqui, o escriba que estava escrevendo para Paulo, largou a caneta e o próprio Paulo escreveu, né? Porque Paulo não estava escrevendo porque ele estava com um problema de visão. Lá no capítulo de número 1, provavelmente Paulo pegou uma malária ao chegar, porque a região que ele passa para chegar na região da Galácia é uma região alagada. E lá no capítulo de número 1 da carta, ele fala assim, porque eu bem sei, quando ele fala a respeito do amor que os irmãos receberam ele, que se fosse possível, vocês dariam seus próprios olhos para mim. Então, provavelmente Paulo estava com dificuldade aqui, alguém escrevia, mas nesse momento ele assume a pena e a tinta e diz o seguinte, todos os que querem ostentar-se na carne, lá no verso 12, vos constrange a vos circuncidar-se, somente para que não sejam perseguidos pela cruz de Cristo. E é exatamente isso. Agora Paulo vai nos dar o real motivo do porquê que essa galerinha estava querendo prejudicar os irmãos, ou pelo menos um dos motivos, e enganar os irmãos em relação a essas práticas religiosas, para que eles não fossem perseguidos pela cruz de Cristo. E é exatamente isso que nós vivemos hoje, irmãos. É muito mais fácil para nós ter uma vida religiosa do ponto de vista humano do que viver o evangelho de verdade. Uma vida religiosa nunca vai lhe trazer desconforto na vida. Nunca. Agora o evangelho vai. O evangelho vai. Então é muito mais fácil para nós vir no culto todo domingo, ou para que igreja tem mais culto 3 vezes por semana, não usar vestimenta X, usar vestimenta Y, vou dar 10% do meu salário na igreja, vou apresentar meus filhos na igreja quando nascerem, né? Vou fazer uma oração uma vez na minha vida aceitando Jesus como meu Salvador, se é que isso é possível, porque aceitando você ou não, Ele é Salvador da sua vida, querendo você ou não, Ele é. Então eu tenho meu pacotinho de regras aqui, que eu estou cumprindo tranquilo. Né? Eu não traio a minha esposa e tal, e tô tranquilo aqui, e assim a minha vida fica serena, fica tranquila, né? Era exatamente o que os fariseus queriam que a igreja vivesse. Era exatamente. Vocês ficam nesse combinho aqui de leis, desse pacote de regras aqui, que vocês vão viver sereno. Porque se vocês começarem a pregar essa loucura da cruz aí, dizendo para os irmãos que eles precisam se arrepender dos seus pecados, cuida aí que vocês vão ser perseguidos. A galerinha não gosta muito de ser repreendida. Não gosta muito. Quando eu tenho um camarada que eu sigo, nas redes sociais, que ele é da parte norte da Irlanda, lá, da Inglaterra, e a Europa vivendo esse pós-cristianismo hoje, ele fala que uma das coisas mais comuns que ele ouve lá é as pessoas chegando e dizendo assim, quem tu acha que tu é para dizer o jeito que eu tenho que viver? Então as pessoas não gostam de ser repreendidas pelo Evangelho, porque o Evangelho faz isso realmente. Não adianta nós chegarmos com um discurso leviano e falar assim, Deus te ama e tal, se as pessoas não entendem que elas precisam de um Salvador. Então, em qualquer estudo que você fizer sobre introdução ao evangelismo, vai dizer que o primeiro passo para o evangelismo é você mostrar para o ser humano o seu estado deplorável.
para quando ele se achar sem saída, meu Deus, o que eu faço agora? Aí Cristo aparece na mensagem como Salvador. Mas essa primeira parte, normalmente as pessoas vão se quebrantar ou vão ficar muito raivosas por causa disso e vão procurar perseguir aqueles que trazem consigo essa mensagem de Cristo. Então é muito mais fácil, e era a orientação dos fariseus, que os irmãos ficassem vivendo uma vida tranquilinha. Cumpre teu pacotinho de regra, né? Que se tu fizer isso aqui, vai chegar o dia, tu vai para o céu, tá tranquilo. E é exatamente isso que Paulo está tratando aqui, que vos constrange a circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E ele vai dizer assim, porque irmãos, circuncisão, incircuncisão, isso aí não importa de nada. E todos quantos andarem de conformidade com essa regra, né, ele vai dizer assim lá no verso 15, pois nem a circuncisão ou a circuncisão são alguma coisa, mas sim o ser nova criatura. Vide a conversa de Jesus com Nicodemos lá no início do Evangelho de João. Nicodemos chega, doutor da lei. O principal ali, né, Nicodemos era professor de fariseu. E chega em Jesus e fala assim, o que eu preciso fazer para ir para o céu? E Jesus foi avaliar se ele estava cumprindo as suas regrinhas. Não, ele falou assim, cabe-te nascer de novo. Nascer de novo. É exatamente o que Paulo está falando aqui, ser nova criatura. E todos quantos andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. E quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Se a gente fosse aplicar de alguma forma esse texto, pelo menos alguns pontos principais para que os irmãos vão para casa durante essa semana e leiam o texto, e peguem o texto e meditem no texto, abram esse capítulo e leiam ele, lembrem do sermão, lembrem-se que dos pontos principais aqui que cabe a nós aplicar em nossas vidas, é dividir as cargas dos irmãos não de forma hipócrita, não somente de falácias, por mais que seja em mansidão, mas sim tornar essa divisão de carga numa ação, é dividir e não deixar que isso fique somente em palavras. Fazer com que a nossa vida em comunhão com Deus se torne uma vida de ação, de forma com que o nosso compadecer com os irmãos possa se tornar algo que vá além das nossas falácias, não é mesmo? Para que a gente seja para os irmãos ferramenta de cura e de restauração. E além disso, irmãos, além de olhar para os nossos irmãos como a nós mesmos, além de amar os nossos irmãos como a nós mesmos, cumprindo assim a lei de Cristo, nós precisamos nos afastar dessa religiosidade, nos afastar da procura do status de bom crente, que o bom crente fica lá, não quer ser perseguido, não quer enfrentar a barra no trabalho, porque falar de Jesus é meio assim, eu vou ficar aqui cumprindo meu pacotinho de regras e estou legal. Não faça isso. O ser nova criatura implica em nós vivemos a cruz de fato, e não somente cumprir o nosso pacotinho de regras, buscando viver em conforto, como um falso evangelho, que era o mesmo evangelho que os fariseus pregavam na igreja da Galácia. E com essa mensagem, Paulo finaliza a carta aos Gálatas. Uma das primeiras cartas que Paulo escreveu e uma das mais profundas cartas que já escreveu também. Vamos em oração, irmãos? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque hoje o Senhor falaste à tua igreja através das suas escrituras, Pai. Nós bem sabemos, Senhor, que de nós não há nada que possa sair para a edificação da tua igreja, apenas da tua palavra, Pai. Nós por si mesmos não temos nada do que se vangloriar, Senhor, mas as tuas escrituras, quando pregadas com fidelidade, têm o poder sobrenatural de transformar vidas. As tuas escrituras, Senhor, quando pregadas com fidelidade, Senhor, têm o poder sobrenatural de regenerar, Pai, de fazer os irmãos serem edificados com o propósito final de edificar a tua igreja e glorificar o teu santo nome. Que nós venhamos a todo tempo reconhecer, Senhor, as nossas falhas e abrir, Senhor, aos nossos irmãos as nossas falhas, para que eles possam nos ajudar a carregar os nossos fardos. E ao mesmo tempo, Pai, nós venhamos entender que existem responsabilidades que nós precisamos assumir e que nem ninguém assumirá por nós, Pai. Livra-nos, Senhor, da religiosidade, Pai. Livra-nos, Senhor,
dos estereótipos que são colocados e são inventados por homens. Faz-nos, Senhor, viver o Teu Evangelho na plenitude, Pai. Faz-nos, Senhor, viver o Teu Evangelho em amor, sendo guiados, Senhor, pelos frutos do Teu Espírito, frutificando assim para Ti, Senhor, e para o Teu reino boas coisas até a Tua volta, Pai. Guia-nos em Ti, Senhor, não nos deixe afastar de Ti por nenhum momento, e que nós venhamos persistir na vida cristã, Pai. Que nós venhamos persistir e não desanimar, porque bem sabemos, Senhor, que não é um mundo colorido. As cores lá fora, Senhor, são muito radiantes. A vida cristã pode se encontrar muitas vezes opaca, mas esse é o verdadeiro desafio da fé, Pai. Esse é o verdadeiro desafio, é ler o texto sem sentir que ele salta ao seu coração, é orar a Ti sem sentir que Tu estás do outro lado, Pai. É prevalecer, Senhor, em oração, nas súplicas, na lamentação, na comunhão com os irmãos, mesmo que tudo à nossa volta dê errado e desmorone. Essa é a proposta que Tu tem nos dado, Senhor, essa manhã. Fazer-nos refletir em Ti, Senhor, abandonar a nossa religiosidade, por mais que as coisas que estão à nossa volta, Pai, se façam gigantes, se façam grandes problemas, assim como fez para Pedro, Senhor, enquanto ele andava sobre as águas. Fica conosco, Senhor, não nos deixe desfalecer. Que todas as dificuldades, Senhor, venham nos erguer na fé e nos edificar e nos solidificar em Ti, que é a rocha, Senhor, para a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua misericórdia, Pai. Seja glorificado para todos sempre o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Amém, Senhor. E amém.